Pai do Senhor, a boa tarde para todos. Hoje, nessa tarde, eu quero falar um pouquinho sobre a vida de dois homens, grandes homens de Deus. Os dois que ainda estão vivos desde os tempos passados. Enoque, que é o homem o primeiro a ser trasladado vivo, que Deus o levou para si, que está vivo até hoje, que a gente acredita que é uma daquelas testemunhas lá do livro Apocalipse 11, e Elias. Eu só quero falar de duas histórias, dois acontecimentos iguais, os dois foram trasladados, um se viu, que foi o caso de Elias, que Eliseu viu, e no caso de Enoque, ao registro, mas ninguém viu. A Bíblia diz que andou Enoque com Deus e Deus o para si o tomara. Olha, apesar de todos dois terem sido trasladados, todos dois estarem vivos, todos dois tinham um grau de santidade extraordinário, Enoque, o traslado de Enoque foi muito mais grandioso hoje do que o caso do de Elias. Enoque alcançou um grau de santidade que era incompatível com a vida na terra. O grau de santidade de Enoque foi extremo quando ele alcançou. E Deus, pela sua infinita misericórdia, como tudo é dele, é como a flor no jardim dele, Deus resolveu levar para si não apenas a rosa, mas a planta toda. Ele foi vivo para com Deus. Está vivo até os dias de hoje. É o homem mais velho da história da raça humana. Chama-se Enoque. Deus levou vivo para si. Aí nós temos o outro, que é o grande profeta de Deus, Elias, que Deus também o levara vivo. Mas por circunstâncias completamente diferentes. Enoque foi trasladado porque alcançou um grau de santidade tão grande que era incompatível com a vida nas terras. Elias fora trasladado para poupar de um sofrimento maior, até porque ele não era tão frágil, não era tão forte. Ele podia até fazer uma besteira com a sua própria vida, pois ele estava em profunda depressão, entrou em depressão automaticamente. Tudo o que aconteceu na vida do profeta Elias, após aquele acontecimento com Jezabel, mostra que ele entra em profunda depressão. E não só mais em profunda depressão, como ele mergulha no último estágio, no pior estágio de uma depressão, o isolamento, a falta de vontade de comer. Eu sempre digo que tudo o que formos fazer na vida, pensemos em todas as possibilidades, inclusive a de dar errado. Nunca pense que tudo vai dar certo 100%. Acredito que em algum momento na vida as coisas podem dar errado, que isso é natural que aconteça. Elias, que caminhava na verdade com Deus, conhecia o poder de Deus. Elias que disse, não foi Deus, foi ele. A seca de Israel não foi Deus não, foi Elias. Ele disse para o rei Acabe assim, segundo a minha palavra não vai chover. Por esse tempo. E segundo a história, 3 anos e 6 meses passaram sem chover. Depois tem aquele encontro com Acabe, com o rei Acabe. Depois Elias vai para o Monte Carmelo e faz aquele belo desafio. Ali a multidão era grande, porque só de falsos profetas tinha 850 falsos profetas. Imagina o tamanho da multidão. Só os falsos profetas, porque havia 400 profetas de Baal e mais 400 de Azera. Então
450 de um e 400 de outro. 850 profetas haviam ali. Mas o desafio estava feito. E ele disse, clama ao seu Deus, eis que é aquele Deus que responder com fogo. Esse é o Deus de Israel. E diz a Bíblia que os profetas de Baal clamaram até próximo de meio-dia. E Elias zombava deles, dizendo, clama mais alto. Ele é um Deus, quem sabe, está viajando, está dormindo, não sei o quê. E Elias, quando eles pararam, Elias disse, agora é minha vez. A Bíblia diz que Elias consertou o altar e mandou que encher. A água naquele tempo era negócio precioso. E Elias mandou jogar água. Cobre o bezerro de água, o holocausto de água. Aquelas grotas, enche tudo de água. Quando Elias começou a clamar, Deus mandou fogo do céu, consumiu todo o holocausto e a água. E Elias ordenou e o povo mataram 850 profetas. Elias veio para casa. De repente, enfureceu-se Jezabel e mandou um recado para Elias dizendo que amanhã por aquela hora ele estaria morto, segundo os deuses dela. E Elias, mesmo conhecendo o Deus de Israel, Elias mesmo vendo o que Deus havia feito há poucos segundos, eu não sei se foi a forma daquela notícia, Elias esqueceu de tudo que Deus fizera através dele. E Elias fugiu. Elias não só fugiu, como entrou em profunda depressão e pediu a morte. E o anjo toca nele e manda ele comer. E ele só comeu porque foi o anjo que forçou. Come, levanta e anda, porque é longa a tua comida, a tua caminhada. Elias andou 40 noites e 40 dias, 920 quilômetros aproximadamente, do Monte Carmelo para o Monte Horebe. 920 quilômetros mais ou menos. Elias andou 920 quilômetros e tentou se esconder numa caverna. Tentou se esconder numa caverna. Mas como se esconder de Deus? E a Bíblia diz que Elias estava ali, escondido. Quem sabe ele diz aqui, eu vou morrer mesmo. E diz que teve um forte vento, mas Deus não estava no vento. Teve um terremoto, Deus não estava no terremoto. Teve um fogo, Deus não estava no fogo. Depois de todos esses eventos naturais, uma voz mansa e delicada perguntou, o que faz aí, Elias? Sai para fora. Deus não fala com ninguém em caverna. Você precisa se desencavernar. Você precisa sair para fora de si mesmo, do seu egoísmo, da sua forma de ser, para que Deus fale contigo. E quando ele saiu, Deus começou a falar com ele, ele se justifica dizendo, Senhor, mataram os seus profetas, derrubaram os seus altares, e só eu escapei e busco a minha morte. E Jesus disse, olha, Deus disse para ele, ora Elias, não só tem tu não, lá tem mais 7.000 que não se dobraram aos profetas de Baal. E agora Deus começa a ordená-lo por onde ele deveria voltar, ungiria Jeú, não sei mais o quem. Quando chega na vez dele, Deus diz assim, tu pega Eliseu e ungirás profeta em seu lugar. Por que Deus mandou Elias ungir profeta em seu lugar? Elias continuava sendo um grande homem de Deus diante de Deus, mas Elias não tinha mais força moral para governar o povo, porque o profeta é a maior autoridade de Deus. O profeta estava acima do rei. Você tem o rei, o sacerdote e o profeta. O profeta estava acima de todos eles. Porque enquanto o sacerdote era a voz do povo, o profeta era a voz de Deus. E ele unge, e tem aquele todo o processo que todos nós conhecemos. Então a diferença do traslado de Enoque e de Elias está nisso aí. Elias, Deus poupou de um tremendo sofrimento, de uma vergonha inaceitável. Deus poupou o profeta que poderia entrar até em profunda depressão. Ele seria humilhado pelo seu povo, pela sua gente. E Deus, para não ver humilhado pela sua gente, Deus levou para si. Já Enoque, como falamos, Enoque foi porque alcançou um grau de santidade incompatível com a vida na terra.
Certo é que todos os dois, homens de Deus, estão vivos até hoje. Então pense nisso. Elias e Enoque, acontecimentos parecidos, mas contexto histórico completamente diferente.